quando a gente vai chegando para esse cantinho aqui, é porque a gente vai fazer, então, aquele estudo bíblico. Tem a sua Bíblia aí já com você? Pegue a palavra de Deus. Nós vamos, então, aqui agora iniciar este tempo. O Senhor trouxe a Bíblia do Senhor, que tem uma letra maior, não é isso? Essa é a Bíblia de Aparecida, letra grande. Olha, é uma ótima opção, viu, gente? Fica essa indicação. Pode ligar, então, na nossa editora Santuário, 0800 16 0004. Tem aí a palavra de Deus nas mãos do Padre. Tem aqui essa Bíblia, Bíblia Sagrada de Aparecida em minhas mãos. Tem a Bíblia dos homens, a Bíblia das mulheres. Você escolhe e você não pode ficar sem a palavra de Deus, né? Não pode ficar sem uma Bíblia em sua casa para você também fazer seus estudos. E hoje, como o Padre disse, vamos estudar o Evangelho de São Lucas. Mas antes de tudo, Padre, quem é Lucas e qual é o alcance da sua obra? Lucas escreveu duas obras muito importantes que estão no Novo Testamento. O próprio Evangelho, o Evangelho de Lucas, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse texto tão importante que mostra a presença do Espírito Santo na vida da igreja também foi escrita pelo evangelista Lucas. Lucas foi companheiro de viagem de Paulo por muito tempo. A partir da segunda viagem, Lucas sempre fez a companhia para Paulo, até a morte do apóstolo. Lucas certamente pôde entender a mensagem de Jesus pela linguagem da pregação, por aquilo que Paulo sempre ensinou. Padre, qual é o estilo e para quem o Evangelho é escrito? Cada um dos evangelistas, como a gente tem visto e comentado nos últimos programas, cada evangelista tem um público-alvo muito específico e Lucas escreve para aqueles que não pertencem aos grupos judaicos. Paulo, assim como Lucas, se dirigem principalmente para aqueles que são chamados pagãos, gentios, são os recém-convertidos, são as pessoas que não frequentavam a sinagoga, que não eram membros da religião judaica, mas que se interessam por Jesus e se interessam pela sua mensagem. E por que Lucas tinha tanto interesse pela infância de Jesus? O Evangelho de Lucas, assim como o Evangelho de Mateus, são evangelhos que são chamados evangelhos da infância de Jesus. E Lucas traz nos primeiros 2 capítulos muitas informações sobre o nascimento de Jesus, detalhes mesmo do nascimento de Jesus. E Lucas se interessa por esse tema porque Lucas é também, Jéssica, muito realista. Lucas entende a encarnação de Jesus como um evento fundamental, importante mesmo na vida de Jesus. Padre, o mistério da encarnação é importante para Lucas, conforme o senhor acabou de dizer. Mas é correto concluir que o evangelista destaca com a mesma ênfase a missão de Jesus? Sem dúvida nenhuma, Jéssica. Apesar de Lucas se dedicar muito a esse tema da infância de Jesus, do mistério da encarnação, Lucas tem um olhar sobre o conjunto da vida de Jesus. A teologia moderna nos ensina que são 4 eventos principais, 4 momentos principais na vida de Jesus: a encarnação, a missão, a morte e a ressurreição. E esses momentos da vida de Jesus, eles devem ser entendidos, Jéssica, de uma maneira global, de uma maneira de conjunto. E é essa a visão que Lucas apresenta no seu Evangelho. A propósito, Lucas escreve de uma maneira muito bonita. Lucas, diferente de Marcos, demonstra conhecer muito melhor a língua grega. Ele escreve em grego, assim como Marcos, mas a linguagem, o estilo, o jeito de Lucas escrever é um jeito mais bonito, do ponto de vista literário, uma maneira muito mais desenvolvida, que mostra o conhecimento que ele tinha da língua grega. Ele chega a fazer uma pesquisa histórica sobre a vida de Jesus? Lucas começa o seu evangelho falando disso, falando exatamente disso, falando que pesquisou várias pessoas, conversou com várias pessoas e depois de fazer uma pesquisa histórica no formato, no modelo mesmo do estilo grego, Lucas tem essa preocupação de investigar a vida de Jesus. E a partir disso, a partir dessa investigação histórica, a partir de conversa com muitas pessoas que conviveram com Jesus, é que Lucas vai desenvolvendo o seu evangelho, o seu jeito de falar sobre Jesus.
É verdade, aqui ó, nós estamos acompanhando no primeiro capítulo, prólogo. Muitos já se lançaram à tarefa de compor a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, de acordo com o que nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Você, olha, acompanhe mesmo a palavra de Deus. Padre, e segundo Lucas, é possível reconstruir aquilo que seria um dia típico do ministério público de Jesus na Galileia? O capítulo 4 do Evangelho de Lucas nos apresenta aquilo que seria um dia típico da vida pública de Jesus. O capítulo 4 começa de uma maneira muito bonita. Guiado pelo Espírito de Deus, Jesus se dirige à sinagoga e ali na sinagoga ele começa o anúncio da sua missão. Ele lê um trecho da profecia de Isaías e conclui com essa expressão: hoje se cumpriu aquilo que nós ouvimos. É o Jesus que cumpre com a sua palavra, com a sua vida, a missão do Messias, a missão do Filho de Deus. E o capítulo 4, Jéssica, continua com essa perspectiva de mostrar o que seria um dia típico na vida de Jesus. Jesus na sinagoga, Jesus curando os doentes, entre eles a sogra de Pedro, Jesus expulsando os demônios e Jesus fazendo com que a palavra de Deus chegue até aquelas pessoas que o procuram. É verdade, aqui olha, cura de um possesso, pesca milagrosa, cura da sogra de Pedro, isso mesmo. Agora, padre, é possível enumerar alguns resultados do trabalho de Lucas como pesquisador? Lucas, para escrever o seu evangelho, Lucas consulta inclusive o evangelho de Marcos, que é anterior a Lucas. Marcos e Mateus escrevem mais ou menos na mesma época, no ano 70, no ano 80, e o evangelho de Marcos já estava pronto. Mas Lucas, por causa disso, por causa dessa sua característica de pesquisar fontes, de conversar com pessoas, Lucas tem a vantagem de apresentar alguns episódios de uma maneira exclusiva. Há alguns trechos da Bíblia, dos Evangelhos, que nós só encontramos em Lucas. Por exemplo, o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, aquela parábola do publicano e do fariseu, também é exclusiva de Lucas. Aquela passagem bonita que mostra o filho pródigo, o filho que se arrepende, que volta para casa, é exclusiva de Lucas. E nós estamos na semana da Ascensão do Senhor. O episódio da Ascensão também é exclusivo, é obra exclusiva de Lucas. Há muitas coisas que Jesus falou e ensinou e que não estão nos evangelhos. Os evangelhos recolhem alguns trechos, algumas passagens da vida de Jesus. E Lucas tem essa característica, Jéssica. Lucas traz alguns episódios que são próprios dele. E ele faz isso por causa da sua pesquisa. Muito bonito, muito bom aprender, padre. Agora, por que o evangelista Lucas, ele enfatiza a predileção de Jesus pelos pobres e pelas mulheres? Todos os evangelhos mostram isso com muita clareza, não é? A opção preferencial de Jesus pelos pobres, pelos pecadores, pelas mulheres. O protagonismo das mulheres também é evidente em todos os evangelhos, mas Lucas faz isso com um pouco mais de insistência, a gente percebe isso. E talvez por causa do modo como Lucas escolheu apresentar Jesus. Lucas sempre apresenta Jesus como alguém que é portador da misericórdia. Por isso que naquela passagem que é específica de Lucas, por exemplo, o modo como Lucas apresenta a contrição, o arrependimento do publicano, do cobrador de impostos, mostra a ternura de Deus, a misericórdia de Deus para com os pecadores, para com os pobres, para com as mulheres. Padre, e qual é a importância, de evangelizar os não-judeus que se convertem ao cristianismo? Essa não é uma tarefa apenas de Lucas, não é uma tarefa apenas de Paulo. Essa é uma tarefa, Jéssica, da igreja que olha para além dos muros, para uma igreja em saída. A gente poderia usar essa expressão. O Papa Francisco fala muito disso, que a igreja precisa ser uma igreja em saída. Claro que na época de Lucas, na época de Paulo, não havia essa expressão.
mas Lucas tem essa preocupação de evangelizar aqueles que estão além do círculo do judaísmo, além do grupo que vivia ali na sinagoga. E Lucas tem essa preocupação de evangelizar os pagãos, os considerados gentios, aqueles que estão em outros mundos culturais. E Lucas faz isso certamente pela grande influência que ele recebeu de Paulo. Ambos eram judeus, eram originalmente da fé judaica, mas eles são capazes de ir além da própria fronteira. Aquilo que o Papa Francisco pede, que a gente seja, de fato, uma igreja em saída. Então a gente vê, de alguma maneira, na obra de Lucas, uma prefiguração dessa evangelização que o Papa propõe para toda a igreja. Padre, Paulo e Lucas foram companheiros, de missão, mas eles não pertencem ao primeiro grupo, então, dos 12 apóstolos. De onde vem, então, a legitimidade de ambos para ensinar a fé em Jesus Cristo? Essa é uma questão interessante, Jéssica, porque se nós percebemos, por exemplo, o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, na origem de ambos evangelhos está o olhar de alguém que foi escolhido por Jesus, de alguém que pertenceu, de fato, desde a primeira hora ao grupo dos 12. Tanto Paulo como Lucas não pertencem a esse grupo, mas eles pertencem ao grupo da primeira geração. São aqueles que foram diretamente tocados pela pregação dos discípulos, e isso é o que garante de fato a legitimidade. O próprio Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, lembra que ele transmite aquilo que ele próprio recebeu. Então, quando nós percebemos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos a vivência não de uma fé individual, não é a fé exclusivamente de Lucas, de Mateus, de Marcos ou de João, é a fé da igreja. O Evangelho transmite a fé da igreja. Por isso que a igreja, ao ler o Evangelho de Lucas, se reconhece o seu ensinamento, reconhece a autoridade do seu ensinamento. O próprio Paulo, por exemplo, não pertencia àquele grupo inicial dos 12, mas Paulo faz uma experiência profunda de Deus. O próprio ressuscitado se mostra, se deixa ver e o chama, o convida para ser apóstolo. Apóstolo na língua grega significa enviado, e Paulo sempre se define como um apóstolo, como alguém que recebeu de Deus uma missão, a missão de evangelizar. E há uma expressão muito bonita, Jéssica, que Paulo usa. Paulo diz assim: evangelizar para mim não é motivo de orgulho nem de honra, ao contrário, é uma obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E aqui, olha, no capítulo 12, coragem para testemunhar, diz assim, olha, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que será preciso dizer. Que sejamos todos instruídos, não é? Pelo Espírito Santo de Deus. E, Padre, nós, porque estamos fazendo esse estudo bíblico, recebemos uma pergunta para o senhor, que veio então da Reginalva, de São Paulo, capital. Disse: boa noite, Padre Eduardo e Jéssica, por que Lucas é o evangelista que mais retrata Nossa Senhora? Tem um Magnífica aqui mesmo. É isso mesmo, os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas mostram claramente aquilo que da parte de Nossa Senhora depende a missão de Deus, a missão de encarnar-se, de fazer-se presença no mundo. E certamente Lucas faz isso porque Lucas certamente conversou com Nossa Senhora. Lucas escreve o seu Evangelho a partir dessa preocupação de fazer uma pesquisa histórica sobre a vida de Jesus. E tenho certeza que é de se supor que entre as pessoas com quem o evangelista conversou está certamente Nossa Senhora. Olha que presente, é tão lindo, gente. Ai, se deixar, a gente fica aqui, olha, o resto da noite estudando e outros dias. Mas é por isso que convidamos você a continuar sempre conosco aqui na Rede Aparecida de Comunicação e todas as quintas-feiras no Bênção da Noite
nós vamos então estudar a palavra de Deus com auxílio, a gentileza do Padre Eduardo. Mais uma vez, muito obrigada, Padre. É uma alegria, Jéssica, e a gente faz isso por um motivo muito simples. A jornada bíblica não é apenas um projeto artístico, um projeto estético de renovação do santuário, de revestimento das suas fachadas. Ao contrário, o projeto Jornada Bíblica é uma maneira muito bonita de aproximar os fiéis que amam Nossa Senhora da Sagrada Escritura. Dom Orlando sempre lembra que nós devemos ser o santuário da palavra e por isso nós pedimos a bênção de Deus. É verdade, pedimos a bênção de Deus aqui. Nesse estúdio nós temos alguns objetos, você pode também utilizar aí a sua carteira de trabalho, seus documentos, seu terço, a água, para que então receba a bênção de Deus pelas mãos do Padre Eduardo. Hoje nós tivemos a companhia do evangelista Lucas e Lucas mostra a grandeza da fé, a fé na ressurreição de Jesus. E tenho certeza que o Espírito Santo foi, além de Paulo, o grande companheiro de Lucas. Que o Espírito Santo seja também o nosso consolador, o nosso defensor, que Ele nos ilumine e que Ele nos aproxime sempre mais da palavra de Deus. Que a bênção de Deus seja sempre generosa, que a bênção de Deus seja sempre abundante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lucas e da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.